Vou convidar o nosso querido Felipe, irmão Felipe, nosso palestrante. Veio diretamente dos Estados Unidos, está aqui conosco. Gostaria de convidar também o pastor Josué. Vem comigo. Para que fizesse aí a apresentação dele. Felipe Winston, CEO da Win8 e mentor de estratégia. Vou te contar um pouco da minha história. Hoje eu moro aqui em Orlando, na Flórida, mas eu nasci no Rio de Janeiro, fiz engenharia civil na UFRJ, trabalhei 7 anos na empresa de engenharia da família e em 2003, aos 26 anos, eu montei a minha empresa na área médica. Durante 14 anos eu toquei essa empresa, sendo que no meio dessa trajetória, em 2012, eu fui para a Harvard Business School e foi lá que eu aprendi uma metodologia que eu desenvolvi e aplico na minha empresa hoje. Eu chamo de estratégia Win. Dentro dessa metodologia, eu defendo que todo negócio tem que ter uma identidade. O que é identidade? É como esse negócio quer ser reconhecido. Depois disso, você traça 3 prioridades e trabalha 70% do seu tempo nessas prioridades. Mudou minha vida ali dentro da mentoria realmente foi a capacidade estratégica que ele entrega pra gente. Cresci em 4, 5 anos em outro ramo, eu cresci em 6 meses nesse. Modificou, não foi uma empresa, não foi um negócio, um business, foi realmente a minha vida. E ajudou nessa fase aí de sair de MEI para microempresa, esse processo de primeiro passo aí, de sair da minha casa para a fábrica propriamente dita. Profissionalmente, minha empresa saiu do negativo em 2019, consegui fechar positivo em 2020. Obrigado, Felipe. Com relação à parte pessoal, eu tive um ganho maravilhoso. Perdi 15 quilos. E o hobby que eu tenho, que é praticar jiu-jitsu, eu fui campeão pan-americano e 3º lugar no mundial. Tudo isso graças ao redirecionamento estratégico do curso Estratégia 1. Foi com relação às minhas crenças limitantes. Eu tinha várias crenças limitantes, o Felipe conseguiu fazer meu mindset e quebrar paradigmas para que eu pudesse evoluir nessas crenças. O mais importante de um professor é poder estimular o pensamento. Não é o que você sabe, mas como você pensa, como você estimula o pensamento, que vai fazer realmente a diferença na pessoa. E realmente ele cumpre esse papel de forma brilhante. Me ajudou na parte de planejamento, estratégias, tomada de decisões e principalmente concluir essas decisões. E a dedicação dele de ler cada coisa que você escreveu, rabiscar, criticar e trocar uma ideia, abrindo nossa mente para as coisas que devem ser feitas, é fundamental. Entendi o que era resolver a dor do meu cliente, entendi sobre o fluxo de caixa, o que eu deveria fazer e, acima de tudo, aprendi a demitir clientes que não me agregaram valores algum. Para quem tem interesse de crescer na sua empresa ou fazer com que o seu negócio chegue a outro nível, adquira o curso, porque além de ele tem uma metodologia muito simples, mas realmente bastante engajado, o Felipe tem uma carga, uma experiência enorme e pode te ajudar a alavancar o teu negócio. O próximo livro que foi abrir minha primeira empresa. Então, assim, eu iria conseguir fazer esse caminho, mas ele me fez ir muito mais rápido. É como se você tivesse uma estrada de chão e de repente você pulasse para uma estrada de asfalto. O curso me ajudou em muitas coisas que eu sempre tive na cabeça, que era como eu poderia criar minha própria empresa estando no meio do mundo corporativo. E com o curso e o Felipe, agora eu sei que eu posso dizer como começar. O curso, como está pensado, as tarefas, os casos, as dicas, te permitem aprender em qualquer momento. A metodologia tem muitas fases que te fazem refletir de tudo. Até o que parece simples, não é? Cara, com toda a sua expertise ali de empreendedor e de visão, o Felipe tem uma visão fantástica sobre empreendedorismo, ele me deu várias dicas, várias possibilidades onde eu possa mudar o meu negócio, continuar nele, porém mudando a maneira de atuar. E o recado que eu tenho que deixar pro Felipe é assim, cara, continue ajudando empresas com o seu conhecimento, com a sua disciplina, com o seu histórico de sucesso. Eu acho que você tem uma metodologia única, você tem resultados comprovados, você é um cara muito fácil de lidar, ele entrega muito mais do que aquilo que ele promete. Né? Acho que o principal ponto desse curso é você poder pegar tudo isso que é ensinado e aplicar na sua empresa de uma maneira integrada. Eu acho que para mim isso foi o mais importante, né? A solução como um todo, o conteúdo como um todo passado pelo curso. Eu vou te ajudar a escrever a estratégia lucrativa da sua empresa sem que você precise virar escravo do trabalho. A gente tem aquela mentalidade de um professor e um aluno. Esse tipo de mentoria é totalmente oposto. Boa noite, pessoal. Beleza, vamos fazer o seguinte, joga fora esse vídeo. Essa palestra aqui,
como o pastor Josué falou, eu moro nos Estados Unidos, o meu mestrado aqui na PUC foi em administração, eu dei aula. Essa palestra não tem nada a ver com tudo que eu fiz na minha vida. Então, assim, é uma honra para mim ter recebido esse convite do pastor Josué, por toda a trajetória. Hoje nós descobrimos, eu sabia que a empresa, eu tinha entrado na empresa mais ou menos na mesma data. Hoje nós descobrimos que foi exatamente no mesmo mês. E ele veio comigo nessa trajetória. Ele, durante 10 anos, fez o culto de ação de graças da empresa. Ele viu todas as dores que nós passamos. Então, assim, ter aqui meu pai, meu maior mentor, meu maior amigo, minha esposa, quem me colocou para frente, quem me trouxe para onde eu estou, os meus 3 maiores tesouros, as minhas filhas, ter a Marilene e o Roberto, que me apresentaram o pastor Josué lá em 2003, 2004, para mim é totalmente diferente de tudo que eu fiz. Gente, é a primeira palestra que as minhas filhas assistem. É a primeira palestra que meu pai assiste. Eu estou há 5 anos morando nos Estados Unidos. É a primeira palestra que a Marilene, a minha sogra, assiste. É a primeira palestra que alguém que me acompanhou nos momentos mais difíceis da minha vida, trazendo a palavra de Deus, que foi o pastor Josué, está assistindo. Então, assim, tudo que eu planejei aqui, eu joguei fora. Eu só não tirei esse vídeo para poder falar para vocês, esquece esse vídeo. Muita gente deve chegar aqui falando da jornada do empreendedor, do quão bacana, legal, né, eu ter vendido a empresa para uma multinacional americana. Esquece. A foto é bonita, agora a jornada é dura. A jornada é muito dura. Tem gente aqui, tem amigos meus de infância, que me conhecem desde pequeno. Eu sou nerd, eu formei como primeiro aluno de engenharia da UFRJ, primeiro aluno de mestrado da PUC. Então, eu não faço nada de improviso, nada, nada. Eu estou há 1 mês tentando escrever essa palestra e não consegui escrever. E toda vez que eu parei, Deus falou para mim, você não vai escrever essa palestra. Essa palestra ela vai ser dividida da seguinte maneira. Eu não vou deixar de entregar para vocês o melhor conteúdo que eu aprendi em Harvard. O que fez em 2012 eu mudar a minha empresa. Mas isso é só um pedaço. Até porque eu vou disponibilizar para vocês o material. Espero, sim, que isso faça diferença para vocês. Mas presta muita atenção na fase 1 e na fase 3 dessa palestra. Tá? Eu vou dar um spoiler aqui, não me deixem esquecer. O pastor Josué esteve no meu escritório em Orlando, pouco tempo atrás, fez a oração, e ele não sabe disso, tá? E eu estou muito feliz dele estar aqui. Mas, no final, eu vou dizer uma coisa que ele falou para mim, que mudou a minha vida, mudou o meu trabalho, mudou a forma de eu encarar o trabalho que eu faço hoje. Essa é a terceira parte. Então, assim, me cobrem. Eu vou acabar a teoria um pouco antes para que vocês possam entender o poder que uma pessoa pode ter na vida da outra. E aí não é só na minha vida, é na vida da minha família. Aqui eu tenho mentorados aqui. Hoje são mais de 160 empresas que eu mentoro pessoalmente. E tenha certeza do que eu falei para eles nos últimos 2, 3 meses, o pastor Josué não sabe, mas foi exatamente por uma palavra que ele me disse. Uma palavra que ele me disse em Orlando mudou a identidade da minha empresa. Deixa isso para o final, tá? Deixa isso para o final e pega essa dica. As pessoas me perguntam assim, Felipe, você é nerd, você lê muito, você estuda muito, como é que você decora, como é que você aprende tudo dos livros? Gente, quem disse que nós temos que aprender tudo? Uma sacada paga. Então, o pedido que eu vou fazer para vocês é o seguinte, não tente pegar tudo que eu vou apresentar na fase 2, até porque isso vai para vocês, mas tenta pegar uma coisa que mude o jogo de vocês, uma coisa que mude a vida de vocês, uma coisa, eu tenho um mentorado que me ensinou uma coisa muito bacana, e é engraçado, porque eu assisti a palestra dele 3 vezes. Primeira vez, 2014, eu no auge dos problemas da empresa, cheio de filiais, sofrendo, eu saí da palestra em São Paulo, uma outra pessoa. Segunda vez, eu tinha acabado de vender minha empresa, estava tranquilo financeiramente, tudo isso, eu assisti a palestra, mudou minha vida. Terceira, eu estava no fim de um ano sabático, perguntando para mim e para Deus se eu realmente era bom. Minhas filhas estão lá, ó. Elas eram pequenas e falavam assim, papai, o que você faz da vida? Você lê jornal? Você fica em casa? E eu comecei a me questionar, pensar se tinha sido a menorzinha ali falando, ela foi para os Estados Unidos com 3 anos, se tinha sido um momento de sorte. Porque, gente, eu vou pedir até para o pessoal botar aqui a palestra.
Até o título dessa palestra eu pensei em mudar. Eu olhava para o título, que essa palestra que eu já dei durante 3, 4 anos, primeiro eu pensei assim, não, 8 pilares da lucratividade, não é na atitude que eu vou falar isso, talvez eles entendam lucratividade como dinheiro, e eu não falo só de dinheiro, eu falo de uma vida lucrativa, de você poder desfrutar. Falei, será que eu mantenho? Então, qual seria o título? Gratidão. Eu pensei assim, o empreendedor ele precisa ter gratidão. Ele precisa honrar as pessoas que estiveram com ele na trajetória. A gente não chega a lugar nenhum sozinho. Aqui estão colaboradores meus, ex-colaboradores, mentorados, e eu não teria chegado a lugar nenhum sem eles. Então, assim, eu pensei, poxa, tudo a ver eu mudar para gratidão. Tudo a ver eu reconhecer publicamente pela primeira vez para o pastor Josué e falar para ele, obrigado, pastor, por ter feito nos 10 primeiros anos da minha empresa, gratuitamente, o culto de ação de graças. Mal sabe ele o quanto eu precisava daquilo, o quanto cada final de ano para o empreendedor é duro. Na minha casa, eu transformei as fotos em vídeos. Eu estava assistindo em Orlando antes de vir, e eu peguei o culto da minha empresa em 2008. Gente, final de novembro, o mundo caiu. O sistema financeiro americano caiu e eu importava. E eu fui para uma reunião 2 semanas depois, em novembro, nos Estados Unidos, e ninguém no Brasil sabia o que estava acontecendo. E eu era o importador. E aí, no culto, depois da palavra, eu peguei e falei com os meus funcionários, com muito medo, e falei para eles o seguinte, olha, foram 5 anos maravilhosos, mas está vindo uma catástrofe aí. E eu assisti isso, sabendo o que aconteceu em 2009, nós quase quebramos em 2009. Eu tive um ano horrível em 2009, erros meus, problemas de mercado, tudo de ruim aconteceu com a gente. Só que eu tive a chance, por causa dessa palestra, de revisitar uma fala minha para os meus funcionários, num momento de dúvida, que eu não compartilhei naquele momento com ninguém. Eu voltei dos Estados Unidos assustado, e aí o culto me confortou e me deu a força para eu falar o seguinte, aconteça o que acontecer, nós vamos sobreviver. Aconteça o que acontecer, nós vamos fazer o nosso melhor. E se o nosso melhor não for tão bom, foi a vontade de Deus. Então, eu queria realmente pegar, sem precisar mudar o título para gratidão, e falar coisas que eu não tive chance de falar, gente. Nunca. A história da empresa, ela é o seguinte, a empresa já era da minha sogra. É isso mesmo, gente. Alguém aqui já foi sócio 10 anos da sogra? A empresa era dela. Passou por problemas e eu entrei comprando 2/3 da empresa. Ela saiu da gestão, eu assumi a gestão da empresa. Nós conseguimos virar a empresa em 13 meses. E o que eu vou falar para ela agora é algo que eu deveria ter falado há 15 anos atrás e não tive coragem. Com 13 meses da empresa, a gente começou a dar resultado positivo. E aí, o pastor Josué já apresentou, a Marilene é cofundadora da igreja. Sexta-feira que vem eu estou em Santa Teresa dando uma palestra na Atitude. Eu já dei uma palestra na Atitude Vitória e vou fazer sempre, porque eu sou muito grato a essa igreja por tudo que fez. Só que, com toda a fé dela, quando a gente começou a dar lucro, um dia ela me chamou para uma conversa. E ela falou o seguinte para mim, eu estou muito feliz que meu Deus salvou essa empresa. Como assim? Eu entrei na empresa com 26, 27 anos, eu perdi meus cabelos, eu tive pico de hipertensão, eu tive, uma vez com 4 meses na empresa, eu fiquei com uma ferida aqui na cabeça, quando eu ainda tinha cabelo. E eu fui no médico, um dermatologista, falei, doutor, estou com hanseníase. Ele falou, o quê? Eu coço, eu não sinto nada, tem um buraco. Ele falou, Felipe, desculpa, a hanseníase já está praticamente extirpada, é só lá nas favelas e tal. Aí eu falei, mas como assim? Eu estou com um buraco aqui na minha cabeça. E ele falou assim, estresse. E aí, depois de tudo isso, a sua sogra, a sua sócia, fala para você assim, meu Deus salvou essa empresa. Não! Fui eu. Eu fiquei com uma raiva dela, eu nunca falei isso para ela. Eu estou tendo a chance de falar hoje. Até hoje, eu ainda penso assim, caramba, como o Deus dela salvou a empresa? Não foi. Eu trabalhei que nem um doido.
E precisou passar muitos anos, gente, para eu entender o seguinte: sim, ela estava certa. O Deus dela salvou a empresa, porque foi o Deus dela que me colocou dentro da empresa. E eu não percebi isso. Eu senti como se eu estivesse sendo escanteado, falado assim: caramba, como é que pode? Falta de maturidade, falta de conhecimento. Então, Marilene, eu te peço perdão, 15, 16 anos depois, por ter ficado chateado contigo quando você me disse numa reunião que o seu Deus tinha salvado a empresa. E hoje eu não tenho dúvida nenhuma. Nenhuma, gente. Nenhuma. Assim, muitas das coisas que eu vou falar para vocês agora, e na terceira parte, o pastor Josué fala isso comigo há anos, tá? Ele falou: um dia você vai falar isso lá em cima. Eu falei: eu não falo de Deus, eu falo de estratégia. Eu estudei estratégia. Ele falou: mas você deveria acreditar mais em mim. E vocês vão entender isso no final da palestra, tá? Não vou dar mais spoiler, não. Então, assim, primeiro eu decidi que tinha que ser gratidão, porque essa primeira parte ia ser para agradecer. Agradecer a todas as pessoas que estiveram do meu lado. Agradecer ao meu pai, meu maior mentor, alguém que me estimulou o tempo todo, que me deu todos os conselhos de vida. Agradecer a minha esposa, que várias vezes, eu sou medroso, várias vezes ela falou: vai que dá. Eu falei: não dá. Ela falou: vai que dá. E deu. Mas sem ela eu não tinha ido. Eu não tinha ido. Então, assim, o título ficou 8 pilares da lucratividade. É isso que eu vou falar para vocês daqui a pouco, tá? Eu trouxe esse modelo, não fui eu que inventei. Eu paguei um curso em 2012, 13, 14, na melhor escola de negócios do mundo. Custa hoje $150 mil. E eu aprendi esse modelo e mudou a empresa em 2012. Vou trazer tudo para vocês. Se uma sacada mudar o jogo de vocês, valeu, mas vocês vão ter esse material, tá? Só que olha que interessante. Eu sou um cara, sou engenheiro, com mestrado em finanças, com o OPM, que é para donos e presidentes de empresa em Harvard. Então, eu me considero o cara mais exato do mundo. E eu dou a palestra 8 pilares da lucratividade. Tudo a ver, né? Um engenheiro civil. E aí o pastor Josué me chama para dar essa palestra. E eu falo: como eu vou falar para eles sobre 8 pilares da lucratividade? Vai soar muito financeiro, vai soar muito só business. E, gente, não sei se vocês vão concordar comigo ou não, pela primeira vez eu entendi uma coisa: não existe pilar solto. Para todo pilar precisa de uma base, e essa base está em Deus. E eu nunca tinha pensado nisso. E eu subi várias vezes, são mais de 100 palestras falando de 8 pilares. E eu precisei estar aqui com vocês para entender que Harvard não falou isso para mim, até porque é uma faculdade aberta, e aí tem diferentes religiões. E eu precisei estar aqui com vocês, muito menos para passar conhecimento, para aprender. Olha a quantidade de coisas que eu estou tendo chance de fazer aqui em cima. Olha quanta coisa vocês estão me dando a chance, pastor Josué e a Igreja Atitude, de fazer que eu nunca tinha feito. Eu nunca tinha parado para pensar. Eu nunca tinha entendido o que era. Eu pensei, eu pedi a Marilene, eu falei: vamos reunir as fotos dessa trajetória junto à Atitude? Não sei se vocês sabem, nós começamos juntos mesmo. A Atitude era pequenininha. A gente tinha um futebol. Então, assim, talvez todos os membros deviam jogar, todos os 10 naquela época. Então, assim, a gente jogava o futebol da empresa e a Atitude jogava com a gente. Sorte que eu sou flamenguista como pastor, porque ele joga duro. Quem já jogou bola com ele sabe que ele joga duro e não gosta de perder. E nós jogamos durante anos. Ele acompanhou toda essa trajetória. E aí eu falei: será que eu boto para eles todas as fotos? Será que eu boto as minhas filhas sendo apresentadas na igreja lá no Rio Mar? Será que eu boto o futebol? Será que eu boto o culto? Eu falei: cara, esse careca de 2 metros já está enchendo o saco do pessoal. Se eu botar muita foto, vai todo mundo embora. E aí eu escolhi uma foto. Uma foto que representa muito para mim. Nessa foto aqui, o pastor está... Nós celebramos 10 anos de casamento em 2015. Foi uma festa só para os meus padrinhos, celebrada pelo pastor Josué. Então, assim, nessa foto, eu queria que ela resumisse todos esses anos do quão importante a Igreja Atitude e ele foi na minha vida.
Porque nessa foto tem alguém que nunca me deixou me afastar de Deus. Ele sempre falou para mim que um dia eu estaria aqui. Só que eu tenho a mania de não acreditar nele, depois vocês vão entender melhor. E ele disse para mim, você vai estar um dia falando sobre isso. Nessa foto está a minha esposa, que eu já falei para vocês que foi alguém, o primeiro apartamento que eu ia comprar eram 2 quartos. Ela falou, não, 4 quartos. Eu falei, não, 4 quartos na orla não dá. Vai que dá, e deu. Depois a gente construiu uma casa grande aqui na Orla da Barra. Eu estaria ainda hoje no 2 quartos pensando se dava. Será que dá? Será que não dá? A empresa, o dinheiro precisa ficar na empresa. Ali atrás, gente, não sei se vocês estão vendo, está o meu pai, meu melhor amigo, meu mentor de vida. E quando eu falo mentor, gente, eu começo a dar o recado para vocês. Empreendedor precisa de ajuda. Empreendedor tem que pedir ajuda. Se eu puder falar uma coisa só para vocês hoje empreendedor pede ajuda. E é muito estranho. Uma vez a Silvana, cadê Silvana? Silvana é meu abraço direito. Um dia ela falou para mim assim, vamos desistir da mentoria de estratégia? Eu falei, por quê? Empreendedor não estuda. Empreendedor não quer ajuda. Empreendedor não quer se preparar. Vamos voltar para a área médica, que a gente ganhava muito dinheiro. Só que ela não sabia de uma coisa. Lembra que eu estou aproveitando aqui para vocês entenderem a história? Um dia minha filha me perguntou, a mais velha, Luana, aos 10 anos, pai, legal, você tem dinheiro. Eu vendi a empresa aos 41 anos, gente. Fui morar nos Estados Unidos, em Orlando, na Disney, onde os sonhos se tornam realidade. Só que a minha filha começou a questionar. Pai, eu tenho o maior orgulho de você, você fez muito por você fez muito pela gente, mas o que você fez pelos outros? O que você fez pelos outros, pai? E ela não sabe disso, eu estou tendo a chance pela primeira... Hoje ela tem 15 anos já, ela vai entender. Aquilo foi um tiro, foi um soco na boca do meu estômago, de pensar assim, ela está certa. E existem 2 formas de você dar de volta às pessoas. Uma delas é se você for bilionário, e eu não sou, e monta uma fundação. A outra é se você compartilhar o que você tem de melhor. E, claramente, Deus me deu a chance de estudar nas melhores universidades do mundo, de entrar num negócio aos 26 anos, aos 41 anos vender para uma multinacional listada na Bolsa Americana, ficar como presidente deles no Brasil e poder tirar um ano sabático com 41 anos, gente. É claro que a minha vida não foi tranquila, é claro que 7 dias, e aí, gente, vocês são empreendedores, eu não estou aqui para falar que a vida é fácil. 7 dias de vida da minha primeira filha, minha mulher sem leite, eu embarquei para San Diego. Eu me lembro como se fosse hoje, eu passando no raio-x e o telefone tocando. Passei no Galeão, o telefone tocando, peguei, ela chorando, falou, você vai mesmo? Você tem certeza? É nossa primeira filha, 7 dias eu não tenho leite e você está indo trabalhar? Gente, não coincidentemente, 10 anos depois, foi essa empresa que nos comprou. Então, assim, a trajetória do empreendedor ela é muito dura. Por isso que eu peço que vocês esqueçam o vídeo e entendam que a foto é bonita, mas a trajetória é doída. Essa primeira parte, a mensagem que eu quero dar para vocês é peçam ajuda. Se você não tem alguém ao seu lado que te ajude, se você não tem alguém, um líder espiritual que te ajude, se você não tem como eu, um conselheiro, um amigo como meu pai, se você não tem 3 meninas cutucando você e te fazendo melhor, procure, gente. Procure. A coisa que mais me desagrada hoje é, se eu parar para conversar com vocês e falar o seguinte, vamos lutar jiu-jitsu? Vamos. O que nós vamos fazer? A gente vai pegar um professor. Vamos tocar violão? Vamos. A gente vai buscar um professor. Vamos montar um negócio? Vamos embora, eu sei. Como? Como? Então, prestem atenção. Esse era o 3º título que eu queria mudar essa palestra, Empreendedor pede ajuda. Vocês têm um grupo hoje, não sei se vocês têm noção do valor desse grupo. Porque qual o problema de empreender? A solidão do empreendedor. A solidão do empreendedor ela é muito dura. Só que não quer dizer que quando eu converso com outro que está sentindo a mesma dor, resolveu, mas pelo menos conforta. E a gente se ajuda. Então, assim, nessa foto eu tenho a minha esposa que me amparou, eu tenho um pastor que nunca deixou eu me afastar de Deus, eu tenho meu pai, meu maior mentor, e tenho a minha mãe ali atrás, que sempre foi o meu equilíbrio emocional. Gente, cuidado com o Instagram, cuidado com a foto. Se vocês começarem a me seguir, vocês vão ver uma mansão em Orlando, carros caros, tudo isso. Mas eu demorei a abrir
para as pessoas, eu tive o pior ano da minha vida no passado. Minha mãe foi diagnosticada com câncer de pâncreas. E eu estava nos Estados Unidos, por causa da pandemia, eu não podia vir. Eu passei 5 meses achando que eu era o pior ser humano do mundo. E a minha mãe não teve um dia que ela falou, vem para cá, filho. Ela falou, cuida da tua família em Orlando. Quando abriram as fronteiras que eu pude vir, a minha esposa ligou para minha mãe e falou, obrigado por nunca ter ligado para o teu filho. Porque eu falei para ela, se a minha mãe ligasse um dia falando que estava com febre, acabou o sonho americano. Vamos embora. Vamos embora. O quanto ela me ensinou nessa trajetória. Graças a Deus, ela passou por uma cirurgia de 11 horas e meia, está se recuperando. E tudo bem, que seja a vontade de Deus. Mas o quanto essa mulher sempre me amparou emocionalmente. Então, a dica que eu dou para vocês é, empreendedor tem que pedir ajuda. Não tem sucesso. Pô, Felipe, mas você vai passar agora para mim um modelo de Harvard, que eu vou botar na minha empresa e vai dar certo. Sozinho não vai. Sozinho não vai. Você vai precisar de apoio. Você precisa de pessoas ao seu lado. Você precisa criar a sua rede de apoio. Para mim, essa é a maior definição de empreender. E, infelizmente, é exatamente o que o empreendedor não faz. O empreendedor, ele se isola. Ele não pede ajuda. Ele acha... Eu não sei se ele acha que ele é autossuficiente. A Silvana me deu uma estatística. Hoje eu mentoro 160 empresas. 68% de mulheres empreendedoras. Talvez vocês saibam essa resposta, eu não sei. Eu imagino que a mulher ela tem menos vergonha de pedir ajuda. Mas eu não tenho nenhuma linguagem para mulheres, tá? Eu falo para empreendedores. Por que 68% são mulheres? Não sei. Não sei. Mas eu arriscaria dizer que talvez a mulher tenha menos essa vergonha. O homem acha que, por ser homem, ele precisa saber empreender e ele precisa fazer isso sozinho. E aí a minha resposta para a Silvana foi, Sil, para mim, isso aqui é que nem aquele vendedor que chegou numa ilha para vender sapato e todo mundo estava descalço. Ele ligou para o chefe e falou, vou embora aqui, ninguém compra sapato. O chefe mandou outro. Ele chegou lá e falou, chefe, vou ficar por aqui, porque aqui ninguém tem sapato e eu vou vender para eles. Então, eu não vou desistir. Outra coisa que eu entendi, o pastor Bruno, aqui da Atitude de Vitória, um dia ele foi me visitar em Orlando, e aí ele se virou para mim, num almoço lá em casa, e falou assim, seu trabalho é igual ao meu. Eu falei, não é. E aí ele começou a quebrar todas as minhas objeções. Eu só consegui sair porque eu falei assim, olha, eu tenho uma diferença. Todas as ovelhas que vierem para a igreja você tem que acolher. Eu não sou obrigado. Eu posso escolher quais empresas eu quero mentorar. Ele olhou para mim e falou, tá bom. Um pouco diferente, mas nem tanto. E hoje eu vejo o impacto que eu consigo fazer na vida das pessoas foi muito pelo que eu vou falar para vocês nessa última parte que o pastor Josué mudou a minha cabeça. Então, vamos lá, gente. A história eu já contei. Essa primeira parte é mostrar para vocês a trajetória não é fácil, não se prendam no vídeo, peçam ajuda. Todo ano era lá o pastor me segurando para eu não cair. E eu só estou falando para vocês de negócio, tá? Tem a vida pessoal, que está sempre passando por desafios, sempre. E o que me fez chegar... Falar onde eu cheguei, para mim, não é legal, porque eu estou tão longe de onde eu quero chegar. Entendeu? Eu estou com 47 anos hoje. O pastor Josué foi lá orar o meu escritório em Orlando. E, sem dúvida nenhuma, eu quero montar uma empresa 10 vezes maior do que a que eu montei aqui. E, olha, antes que me julguem, eu passei 4 anos querendo voltar para o Brasil, porque eu falei o seguinte, tudo quem me deu foi o Brasil. Minha esposa decidiu ficar lá. Só que hoje eu estou fazendo um projeto grande com a Globo Internacional, não me julguem também, porque não tem nada a ver com o Globo, é só apenas... E eu descobri que são 2.700.000 brasileiros precisando de ajuda nos Estados Unidos. São 38 mil empresas nos Estados Unidos montadas por brasileiros que nunca tiveram empresa e que chegaram lá e não são contratados por ninguém, e são obrigados a empreender. Então, hoje, eu entendi que eu tenho, sim, ainda uma missão de ajudar brasileiros. Vou continuar. 60% dos meus mentorados, alguns sentados ali, são do Brasil, mas eu posso ajudar hoje brasileiros, como vocês viram aqui, em qualquer lugar do mundo. Então, essa primeira parte é um recado do seguinte. A jornada é dura, peçam ajuda, porque sozinho vocês não vão chegar a lugar nenhum. Aí vamos lá, essa parte vai ser a mais curta, tá? Mas aqui está a teoria
e que eu vou entregar para vocês. O que eu aprendi em Harvard que mudou o jogo da minha empresa que eu quero dividir com vocês? Em 2012, por que eu fui para Harvard? Pagar $150 mil, gente. Não é tranquilo. Qual era a minha dor? A empresa, lembra que a crise foi em 2009. Graças a Deus, foram 12 meses de crise, depois a gente recuperou. Em 2012, a gente já estava bem. Eu ganhava dinheiro, uma boa vida, só que eu trabalhava sábado, domingo, feriado. Eu ia para a Bodytech aqui do Citar, às 10h30 da noite. Sabe para quê? Para não chegar em casa e brigar com a minha mulher, porque era todo dia uma pilha de nervos. Então, eu levantava peso, eu botava peso para cima, 11h30 eu chegava em casa mais relaxado. E o que eu fui buscar em Harvard? Mais uma vez, gente, eu fui pedir ajuda. Eu fui pedir ajuda. Qual era a minha dor? A minha dor era, como alguém pode faturar 1 bilhão se o dia dele tem 24 horas que nem o meu? Não dá, eu sou muito ruim. Eu não estou entendendo alguma coisa. E aí, ao chegar lá, a primeira aula de Harvard, gente, não sei se alguém aqui já gastou esse dinheiro, mas é muito dinheiro para todo mundo, tá? O que você espera quando você gasta R$700 mil num curso? A fórmula mágica. E eu cheguei em Harvard, o primeiro professor falou o seguinte, se você veio buscar a fórmula mágica, vai embora que ela não existe. Não, pô, foi isso que eu vim buscar. Segunda frase dele, e que eu queria que vocês guardassem isso para sempre. O segredo do sucesso está no simples bem executado. O segredo do sucesso está no simples bem executado. Faz sentido para vocês ou não? Ou está complicado? Vocês conseguem pegar isso? Quem me acompanha na internet sabe que eu usei uma palavra que é o seguinte, se me ouvirem falar isso, eu não sou louco não, que é APV, acorda para a vida. Então, assim, eu peço que vocês acordem para a vida e entendam esse recado que mudou a minha vida. O segredo do sucesso está no simples bem executado. A gente fica tentando reinventar a roda e a gente não faz o que tinha que fazer. Se alguém de vocês se assustou com o modelo que eu vou mostrar agora de Harvard, duvido que alguém aqui não tenha escutado tudo isso. Apenas eu também duvido que alguém tenha feito esse exercício simples. Eu nunca tinha feito. O que esse professor me ensinou e que eu queria que vocês levassem para o negócio de vocês? Toda empresa tem que ter uma identidade definida. Toda empresa tem que ter uma identidade definida. Poxa, Felipe, mas eu sou empresa. Mais ainda. Normalmente, pequenas e médias empresas, que é para quem eu falo, são reflexo do empreendedor. E quem de vocês já parou para escrever qual a sua identidade? Por que meus amigos são meus amigos? Por que minha esposa ou meu marido está comigo? O que eu tenho de diferente? A gente não para. E a gente não faz isso com a nossa empresa. Então, esse modelo que eu vou mostrar para vocês aqui, que depois eu vou passar, faça esse exercício simples na empresa de vocês e, ao final, escreva. Felipe, o que é identidade? Identidade é o seguinte, mais simples impossível. Uma ou duas frases que defina muito bem algo único no seu negócio. Algo que só você faz. Felipe, estou entendendo. Quando eu souber a identidade, eu vou saber o que eu tenho que fazer. Mais ou menos. Você vai saber algo mais importante, o que você não tem que fazer. Você vai ter a coragem de dizer não, que é outra coisa que o empreendedor ele quer abraçar o mundo. E aí você atende clientes que não são seus clientes. Você tenta ser quem você não é, porque você não parou 2 horas para escrever a sua identidade. E olha, gente, num mundo veloz como a gente está, eu sugiro esse exercício a cada 2 meses, porque muda muito rápido. O que eu trouxe aqui para vocês é a identidade da Win8, da minha empresa, que a gente acabou de escrever há 1 mês atrás, e que é totalmente diferente do que ela era há 4, 5 meses. E que outra coisa, estão aqui meus colaboradores, sabe quem achou essa frase? A Alessandra, que está aqui, que tinha 1 mês de empresa. É mais fácil a gente escutar quem está de fora do que o nosso viés. Faz esse exercício amanhã na empresa, chama os seus cabeças, e se o seu cabeça for só você, não tem problema. Eu fiz isso em 2012, quando eu voltei de Boston do primeiro ano. Eu tinha 3 diretores, pareceu empresa grande, né? Meus 2 irmãos e um amigo de faculdade. Normal, né, gente? Empresa familiar. Ou seja, nós ali, eu conhecia eles desde que eles nasceram, porque eu sou mais velho, e o outro eu conhecia há 20 anos.
Nós trabalhávamos juntos há 10 anos, pelo menos. E eu falei para eles o seguinte, eu estou com um exercício que um professor de Harvard mandou. Vocês vão escrever a identidade da nossa empresa. Amanhã, no fim do expediente, aqui na minha sala. Pessoal, foi o pior dia da minha vida em 14 anos de empresa. Tem gente que pergunta, foi o dia que você assinou a empresa e vendeu? Não, aquilo ali eu queria fazer. O dia que eles entraram na minha sala, pessoas que trabalhavam junto comigo, viajávamos juntos, e nós escrevemos 4 sentenças totalmente diferentes, eu falei, ferrou, esse barco vai afundar. Jura que vocês acham que isso é empresa? Nós trabalhamos nesse modelo que eu vou apresentar para vocês, e 2 meses depois, quer dizer que a gente trabalhou 2 meses? Não, né, gente? A gente precisa tocar o negócio. Uma vez por semana, a gente pegava 1 horinha e trabalhava no modelo. 2 meses depois, a gente reescreveu a identidade da empresa. Pasme, totalmente diferente das outras 4 que a gente tinha escrito. Qual era a mais errada? A minha. A minha tinha o viés do dono. A minha trazia o sonho de todo dono. A minha tinha muito assim, ser a número 1 distribuidora do mercado brasileiro. Gente, eu não vendia para órgão público, 60% do mercado é público. Esquece, eu nunca seria a número 1. Isso era só um viés egocêntrico da minha cabeça. E aí a gente escreveu a identidade de quem a gente era. Só que, rapidamente, só para vocês entenderem, eu tentava atender os cirurgiões, ortopedistas, neurocirurgiões do Brasil. Naquele momento, eu não tinha 1% do market share. E aí, na minha identidade, eu peguei 95% do mercado e joguei fora. Louco, né? Quando eu escrevi a minha identidade, eu falei para 95% dos clientes que eu achava que era cliente, não venha para o meu lado, porque eu não consigo te atender. Foi difícil para mim, como empreendedor, fazer isso. Só que imagina o seguinte, quando eu defini os 5% do mercado que eram o meu cliente, lembra que eu não tinha 1% do market share, eu parei de vender e eles começaram a querer comprar de mim. Eles identificaram a minha empresa como a única que tinha a solução que eles precisavam. E o jogo mudou. Isso foi em 2012, nós vendemos a empresa por muitos milhões de dólares em 2016. Eu entrei na empresa em 2003, tá? Foram 10 anos sofrendo, tentando ser quem eu não era. Várias vezes. Perdi muito dinheiro tentando ser quem eu não era. Olhando o vizinho e falando, pô, sou melhor que ele, eu vou copiar. Esse não era o meu DNA. Então, assim, peço que vocês tenham coragem de definir realmente a identidade da empresa de vocês e colocá-las em tudo quanto é lugar. Mesmo que aquilo afaste os clientes. Vocês vão começar aí você vai entender como é que pessoas ganham mais dinheiro, não trabalhando, mas trabalhando menos. Porque quando você atende o cliente, que o valor que você entrega é muito maior que o preço, acabou briga de preço, acabou reclamação, porque aquilo que você entrega é muito mais do que o esperado. E aí, só para vocês terem uma ideia do que é uma identidade, essa é a identidade da Win8 hoje. Ser reconhecida por formar e desenvolver mentes e negócios lucrativos. Pô, Felipe, por que você reescreveu aí há 1 mês atrás? Eu tenho crenças limitantes e medos que nem todos vocês. Se você pegar 100 aulas minhas, das 5 melhores avaliadas, 3 são de mentalidade. Eu vim do esporte a vida toda, então assim, eu sempre criei uma mentalidade muito forte, acho que é difícil me derrubar, grande mentira, a doença da minha mãe me derrubou, mas eu sempre me considero uma pessoa mais difícil de ser derrubada. Só que eu nunca tive a coragem de colocar mente na identidade da minha empresa. Por quê? Porque você pode não gostar da minha estratégia, mas eu defendo. Estudei nas melhores universidades, peguei uma empresa, vendi por milhões, lidei com presidentes de empresa no mundo todo numa idade muito nova. Agora, eu não sou psicólogo. Só que precisou eu pagar uma mentoria de um cara 11 anos mais novo que eu para falar o seguinte, o mundo mudou. Não é mais o que você aprendeu na faculdade, é muito mais quem você é. As pessoas querem muito mais a sua essência do que o seu diploma. E eu não estou aqui para falar contra a faculdade, não, até porque minhas filhas estão assistindo, seria um problema. Mas eu não sei se tem tanta importância como eu achei que tinha na minha época. Ainda digo mais, que elas não me escutem. Ter me formado como primeiro aluno de engenharia da UFRJ foi mais uma sentença de morte do que outra coisa, porque, normalmente, um QI elevado é um coeficiente emocional baixo. E empreender é muito mais sobre gente do que sobre QI. Então, a minha briga, a vida toda, sempre foi como desenvolver o meu ponto fraco. A Silvana, outro dia, descobriu
na gaveta um exame de QI meu de 10 anos. Deu 152, gente. Acima de 130 é superdotado. Que droga. Eu sempre tive problema com pessoas. Até hoje, eu a cada dia, eu me preparo muito mais para relacionamento interpessoal do que outra coisa. Agora, o que eu consegui desenvolver que o esporte me deu? Como todo nerd, eu comecei nadando, porque sou eu comigo mesmo. Depois eu fui para o basquete, para o vôlei, e terminei no handebol, fui capitão de handebol do Flamengo, cheguei a pegar a seleção, mas handebol não dá camisa a ninguém. O esporte foi sempre um apêndice. Só que o que o esporte me deu? Eu nunca seria campeão se eu não aprendesse a extrair o melhor de cada pessoa que estivesse ao meu lado. Então, se você me perguntar uma coisa pela qual eu tive sucesso e tenho sucesso como empreendedor, é achar pessoas muito melhores que eu para as posições onde eu não sou bom. Então, pegue isso aí e entenda que é muito mais sobre pessoas. Vamos lá, gente. São 8 pilares que eu vou passar para vocês, tá? Nada demais, mas presta muita atenção e eu vou ser breve nessa parte. Lembra que eu falei que o segredo do sucesso está no simples bem executado? Eu vou pedir para vocês fazerem o exercício amanhã e o primeiro pilar é escrever quem são seus clientes. Mais simples e impossível, né? Não. Eu arrisco dizer que todos vocês vão errar ao escrever sem pensar quem são seus clientes. Uma vez eu estava dando mentoria para um dono de loja de carros na Intendente Magalhães. Falei, vamos começar. Primeiro pilar, quem são seus clientes? Ele falou, quem precisa comprar um veículo. Falei, jura? Falei, então vou ligar agora para um amigo meu que está entrando na loja da Mercedes em Ipanema e vou mandar ele vir para cá. Ele falou, não, Felipe, não é o perfil da minha loja. Eu falei, mas ele quer comprar um veículo. Ah, tá. Quem está procurando veículo na Intendente Magalhães? Não. Intendente Magalhães não. Qual é a rua dos carros aqui? Intendente Magalhães, é? Então, beleza, obrigado. Aí ele falou, quem está aqui na rua? Eu falei, vamos lá na porta da sua loja? Eu falei, então aquele casal ali que está entrando com 3 filhas é seu cliente. Ele falou, não, Felipe, aquela loja vende SUV, eu vendo sedã. Ué, mas ele quer comprar veículo. Ah, tá. Eu falei, e aquele rapaz que está entrando nessa loja do lado? Felipe, aquilo é loja de moto. Eu falei, você está entendendo que não é todo mundo que quer comprar veículo? Porque se você não entender isso, você vai fazer marketing para o cara que está indo procurar um carro de 600 mil, sendo que na tua loja são carros de 40 mil. Você vai fazer marketing para a família, sendo que você vende carros menores. Então, quando você para pensar quem realmente é o seu cliente, você foca esforço, foca dinheiro e para aquela pessoa você é a melhor solução do mundo. Para o cara que estava procurando sedã, entrar na loja de SUV não resolveria o problema dele. Então, façam esse exercício de escreva quem são os seus clientes, quem vocês acham que são os seus clientes, critique e depois vocês vão achar. De cara eu digo o seguinte, vai dar um medo, porque você achava que você tinha 100 mil clientes e agora você tem só 5 mil. Só que você vende para 1.000. Então, se você for o melhor dos 5 mil, a sua empresa cresce. Segundo pilar, gente, concorrente. Concorrentes é o seguinte, a maior parte dos empreendedores chegam para mim e falam, pô, porque eu me preocupo, eu acordo todo dia preocupado com o que o meu concorrente está fazendo, não sei o quê. Primeiro, esquece isso. Esquece isso, não vai te levar a lugar nenhum. Tá? Segundo, eu desafio te dizer que 85% das empresas que vocês acham que são seus concorrentes são possíveis parceiros. 15% eu coloco os picaretas, e estou jogando alto. Tá? Aqueles não dá, você não vai fazer parceria com eles. Mas 85% podem ser parceiros. E a gente trata como inimigos. Na palestra que eu fui dar na Atitude, em Vitória, eu falei um pouco desse modelo, ainda não tinha tido a conversa com o pastor, não falei da parte 1 e parte 3, que deve ter feito aquela palestra ser muito ruim. Quando acabou, 14 pessoas vieram conversar comigo. E aí todas elas falaram a mesma coisa, eu não tenho dinheiro para crescer. Eu falei, mas podemos falar entre nós? Aí um falou, não, ele é meu concorrente. Como assim? Não, pô, porque eu vendo churrasquinho, ele tem uma barbearia, eu vendo brownie. Eu falei, mas por que ele é seu concorrente? Não, porque ele briga pelo mesmo dinheiro. Eu falei, não. Falei, pô, vamos fazer um exercício agora? Todos vocês estão falando que não tem dinheiro para fazer marketing. Todos têm Instagram? Temos. Agora, todo mundo faz uma propaganda, faz um stories divulgando o negócio do outro. De cara. Agora, vamos entender. Será que na barbearia
depois de 5 cortes não pode ganhar um brownie? E aí leva o cliente para a loja de brownie? Será que o churrasquinho não pode ter como sobremesa o brownie? E assim, gente, num exercício simples, rápido, eles chegaram para falar comigo se achando concorrentes e saíram de lá coabitando, fazendo marketing sem gastar dinheiro, e o negócio deu certo. Um desses aqui do depoimento é o dono da empresa de brownie. Então, assim, começa a desconfiar de quem você acha que é seu concorrente, e muitas das vezes 1 mais 1 soma 11. Começa a entender o poder da parceria. Da mesma maneira que o empreendedor não chega a lugar nenhum sozinho, a empresa também não chega. Começa a entender quem são seus complementos, quem pode atender. Eu dei uma mentoria para uma empresa e ela atendia peças para grandes máquinas. Aí eu falei, quem é seu cliente? Aí ele falou assim, meu cliente é a Ford, a Fiat. Eu falei, jura? Você acha que o CEO da Ford sabe que você existe? Seu cliente não é a Ford, a Fiat. Seu cliente é aquele cara, aquele gestor que cuida para que nenhuma máquina fique mais do que 4 horas parado ou 24 horas parado. Primeira coisa que a gente fez, esquece bajular o presidente da Ford, da Fiat, que ele não sabe quem você é. E vamos mandar agora, vamos resolver as dores desse cliente. Primeiro gol, assim, quando a gente redefiniu o cliente, que era um cliente interno, a empresa já voou. Segundo, eu falei para eles, empreender é resolver a dor do seu cliente, não importa como. E eu falei para eles o seguinte, seu cliente vai ter a certeza que você ou vai ter a peça ou você vai indicar algum parceiro que tenha. Ele falou, pô, Felipe, mas esse cara vai roubar o meu mercado. Eu falei, confia. Confia. Se você não tiver, você vai indicar um parceiro que tenha. Primeiro, o que ele criou nos outros? Se for para ferrar alguém, ele é o último a ser ferrado hoje, porque ele ajudou e criou vendas. Segundo, no cliente dele, não preciso dizer que em 2 meses todos os compradores só ligavam para a empresa dele, porque sabiam que ali o problema ia ser resolvido. Ele vendendo ou ele não vendendo, ele ia resolver a dor do cliente. O que ele fez? Ele conseguiu coabitar. Foi muito do que a gente fez quando a gente criou uma cooperativa no nosso negócio. Terceiro pilar e mais importante de todos, vantagem competitiva, gente. Não existe empresa de sucesso sendo mais do mesmo. Ah, mas eu não sou gênio, eu não sou... Não é isso. Tem vantagens competitivas. Alguém aqui consegue imaginar qual é a maior vantagem competitiva da Disney? Alguém sabe? A maior vantagem competitiva da Disney é o sorriso. É impossível de copiar. É até irritante como é que todo mundo sorri para você. O cara pode ter perdido o pai e ele está sorrindo. Crie vantagens competitivas, mas que sejam autênticas. Se você não é um cara do sorriso, se você não é o cara do atendimento, ache outra vantagem competitiva. Tem gente que é mais carinhoso, tem gente que é mais lógico, mas você precisa saber por que as pessoas estão contigo. Por que o seu cliente... Eu dei uma mentoria agora para uma empresa de materiais elétricos. E a dona falou assim, eu não consigo crescer. Falei, por quê? Porque eu vendo commodity. Tem 300 empresas que vendem material elétrico. Eu falei, tá bom, quem são seus clientes? Ela falou, as grandes redes aqui do Rio. Eu falei, opa, tem alguma coisa errada. Se ela vende para os grandes, tem algum motivo. Eu falei, por que eles compram de você e não compram dos outros? Você é mais barato, não sou mais caro. Eu falei, tem alguma coisa que ela não está enxergando. Eu falei, mas por quê? Ela falou, porque eu atendo 24/7 e o Outback nunca vai ficar com painel de LED queimado. Eu falei, tá aí, cara. Você não vende equipamento elétrico, você vende uma solução rápida para um cliente, e aí clicou para ela. Como é que era a propaganda dela? Vendo produtos elétricos, vendo lâmpada. Não, você não vende lâmpada, todo mundo vende lâmpada. Você tem algo que poucas empresas conseguem fazer. Então, entenda a sua vantagem competitiva. Guarde dos 8, esses 3. Enquanto isso, eu prometi para vocês o seguinte, para que vocês não precisem escrever, tira foto, escaneia esse QR Code, que durante 24 horas a minha equipe vai deixar um e-book gratuito para vocês, que explica toda a teoria por trás dessa metodologia. Então, aqui, durante as 24 horas, vocês vão entrar lá, vocês vão fazer o download, então vocês não precisam estar escrevendo. E quem não conseguir agora, porque está distante, eu vou terminar a palestra deixando o QR Code também para vocês. Porque lembra o seguinte, gente, não é para vocês pegarem tudo, é para uma sacada mudar o jogo de vocês, tá? Estou vendo que tem gente ainda, vou esperar um pouco, mas no final vai voltar esse QR Code e vocês vão poder baixar. Quarto pilar, escala. Se você não está num nicho muito específico, se você não crescer, grande chance de você morrer. Essa notícia é ruim, mas é verdadeira. Vai chegar alguém para te engolir.
Notícia boa é o pilar 8, que vocês vão ver. Antigamente, para crescer, precisava-se de muito dinheiro. Hoje precisa de mais inteligência, precisa de muito collab, precisa entender quem pode coabitar contigo, quem pode fazer uma parceria para que você possa escalar e crescer. Então, assim, teve gente que já chegou para mim e me provou que o nicho dele era tão específico, que ele não desejaria, não tinha como crescer, mas também não tinha tanto risco e ninguém quer. Existe, tá? Mas é cada vez mais raro. Mas pode existir que você vende uma coisa que o mercado é tão pequeno que os concorrentes não querem entrar. Mas se você não estiver nessa, traça uma estratégia de crescimento. Cresça para que você não seja engolido. Receita recorrente. Não é todo negócio que você consegue. Você não precisa ter esses 8 pilares. Eu, por exemplo, vendia prótese de joelho, quadril. Alguém quer fazer aqui um plano de 12 meses de prótese de joelho, quadril? Não, ninguém quer. Eu não tinha receita recorrente. Cada mês, meu jogo zerava e eu começava a pressão nos vendedores do zero. Mas a maior parte dos negócios você consegue criar uma recorrência. Seja por membership, seja por você dar um desconto. Claro, não dá para você vender algo por 1.000 e querer que o cara compre em 12 prestações de 1.000, 12 desse. Você vai ter que sacrificar margem. E aí é o risco que eu alerto vocês. Uma vez eu dei essa aula e o cara falou, entendi, receita recorrente é o que me aposenta. Não, não é. Porque hoje em dia, cada vez mais, e tem advogados aqui que são meus mentorados, você pode até romper um contrato se a entrega não estiver sendo feita. Então, cuidado, olha, garantia aqui, tenho 12 meses de contrato, não vou mais precisar me preocupar com o cliente. Mentira, esse cliente pode sair fora. Agora, a receita recorrente te dá a tranquilidade para pagar os custos fixos e pensar a melhor forma de vender com mais lucratividade. Então, guarda isso e tenta desafiar o seu negócio, se é possível você ter alguém que te pague pelo menos 3 meses, 6 meses, 12 meses. Por quê? Uma das maiores dores do empreendedor é zerar o jogo todo mês. E você ter que pagar a folha, você ter que pagar tudo. 6º pilar. Esse aqui é o pilar que eu chamo de impossível. Felipe, se você chama de impossível, por que ele está aí? Lembra que eu falei que a cada 2 meses você tem que revisitar esse modelo? O que é a necessidade não atendida do mercado? Tenta pensar o seguinte, o que meu cliente sonhava em receber que ninguém entrega para ele? O que vai vir na nossa cabeça? Um cheque de 1 milhão. Se eu der um cheque de 1 milhão para todos os meus clientes, eles só compram de mim. Tudo bem, eu quebro no dia seguinte. Então, cuidado com as loucuras. Outro risco, eu vou comprar uma final de beisebol para o meu cliente. Ele até vai, mas ele não vai ver valor nenhum. Você gastou maior dinheiro e não vai levar ele a fidelizar mais esse cliente. Então, se isso aí é praticamente impossível, só não é impossível porque quem descobre isso vira unicórnio. É como o Henry Ford, que falou, cara, eu não vou nem ouvir os clientes, eu não vou dar cavalo mais rápido, eu vou dar o carro. Entendeu? É como o Steve Jobs com a Apple. Mas é muito difícil. Já que, pelo menos eu não sou esse gênio, eu não sei se muitos aqui são, se você revisitar isso a cada 2 meses, você melhora a sua empresa. Você vai escutar mais o seu cliente. Você vai chegar mais próximo de entender a dor do seu cliente. Lembra que empreender é resolver dor? Então, toda vez que você pensar nisso, que você conversar com a sua equipe de venda, que você tentar entender o que o mercado não entrega, que você poderia entregar, a sua empresa melhora. Não perca o sono se vocês nunca conseguirem, eu nunca consegui. Mas eu consegui, a cada momento, ser melhor do que eu era no mês anterior. 7º pilar. E, gente, alguém aqui, dos 6 que eu já falei, nunca tinha escutado, esse conceito é muito novo. Eu acho que em algum momento qualquer empreendedor escutou disso, mas eu acho que ninguém parou para escrever. E lembra no recado que o segredo do sucesso está no simples bem executado? Confia, se vocês pararem para escrever esses 8 pilares, mais próximo da identidade real vocês vão estar e a empresa de vocês vai alinhar. Eu só não falei para vocês que depois que nós setamos a nossa identidade, eu, meus 2 irmãos e esse diretor, que era meu amigo de faculdade, a gente passou a navegar na mesma direção. O quão mais rápido você vai quando todo mundo sabe o destino, quando todo mundo sabe a direção. Quando você seta isso, agora de quem é a culpa? Nossa, empreendedor. Primeiro que o empreendedor acha que está todo mundo dentro da nossa cabeça.
Não está. O professor de Harvard, quando acabou esse modelo, ele falou, agora a próxima tarefa é comunicar, comunicar, comunicar. Até quando? Até todo mundo te chamar de chato, porque já está decorado. Aí ficou legal. Então, prestem atenção nisso. O que é a barreira de entrada? De que maneira você dificulta que o seu concorrente tome o seu mercado? Nesse caso, o meu negócio era bom. Eu tinha contrato com a Anvisa. Então, assim, era quase que... Não era impossível, mas demorava 2 anos para alguém registrar um produto na Anvisa. Ah, Felipe, meu mercado não tem contrato, não tem patente, não tem nada. Crie a sua barreira de entrada. Sabe qual é a maior barreira de entrada do Starbucks hoje? É que quando você vai no Starbucks, ele pede o teu nome e escreve no copo. Tem uma pesquisa que diz que poucas coisas são tão importantes para a gente quanto o nosso nome. E eles perceberam isso. Qualquer um de nós podia ter feito, né? Só que se você fizer agora, você está copiando ele. Então, assim, dificultou a concorrência. Qualquer um que vai vender, se for de café, então vai ficar feio. Mas mesmo que não seja, todo mundo vai falar, está copiando o Starbucks. Então, assim, procura uma barreira de entrada, torne a vida do seu concorrente difícil. E essa barreira de entrada está muito linkada à sua vantagem competitiva. Tem negócio pequeno que a pessoa escreve um bilhetinho à mão, mas só vai escrever um bilhetinho à mão quem é bom de bilhetinho. Então, seja você, mas crie maneiras de que, para o seu concorrente te destruir, vai ser muito difícil. E, olha, eu vou compartilhar com vocês uma pesquisa da Harvard Business School. Quem aqui tem mais de 45 como eu, vai lembrar que, durante muito tempo, a estratégia era preço. Alguém aqui lembra que os mercados fechavam em silêncio e remarcava com a etiquetazinha Casa da Banho os preços, e quando abria a porta falava o seguinte... 30% de desconto. E eu que tinha mercado perdi um dia de venda. Ia todo mundo na Casa da Banha. Só que hoje, gente, é código de barra. Faz isso e em 2 segundos eu mudo meu preço. Acabou a tua estratégia. Aí era produto. Hoje, reengenharia, você copia o produto. Fábrica, em 2 anos eu copio a sua fábrica. Logística, demora 5 anos para copiar. Sabe o que é mais difícil de se copiar? Cultura. Crie uma cultura na sua empresa. E é muito engraçado, durante muito tempo a minha empresa foi conhecida por treinar equipe de venda para os concorrentes. Claro que, durante os 2 primeiros anos, eu virei chacota. Não é legal virar chacota. Só que, passado 2 anos, as pessoas entenderam o que eu tinha feito. 2 coisas. Toda vez que o meu cliente falava, e aí, você está treinando mais quem para a concorrência? Eu falava, doutor, se eu treino a concorrência, quem é melhor? Faz sentido. Agora, o segundo... Doutor, o Messi, para quem joga bola, o Messi nunca foi na Argentina, que ele foi no Barcelona. Então, eu criava os meus vendedores dentro da minha cultura. Sendo que a minha cultura era muito específica. Quando eu soltava eles para o mercado, eu complicava a vida dos meus concorrentes. Eu fazia a vida deles infeliz, porque eu tinha uma cultura muito forte e eu treinava aquelas pessoas, não que eu falava a cultura dele é errada, eu falava todo dia, a minha é certa. E vou dar um exemplo simples e não estou falando para ninguém fazer, não falo nem para meus mentorados. Eu tinha por cultura abrir o resultado mensal. Todo mês eu abria para toda empresa o resultado. O que eu faço com isso? Eu ensino aos meus colaboradores que toda empresa abre o resultado. Quando ele vai para outra e nenhuma abre, ele pensa que o cara está enganando. Então, assim, cria a sua cultura, que é a maior barreira de entrada que você vai conseguir colocar para o seu concorrente. Por último, gente, mercado digital. E eu falei para vocês que eu fui para Harvard em 2012, 13, 14. Eu só botei esse 8º em 2019. Olha como o mundo está mudando. 2012, 13, 14, Harvard não falava do digital. Nada. Só que uma vez por ano a gente volta lá para fazer uma reunião. Em 2019, o CEO da Business School foi demitido e Harvard apresentou para a gente a sala online dela. Falei, quê? Harvard é Harvard porque você tem a biblioteca, você tem as salas, mas ela entendeu que a nova geração não quer mais Harvard. A nova geração quer coisa mais rápida. E Harvard, a Business School, hoje tem uma sala digital. E aquilo clicou na minha cabeça. Hoje eu não dou mentoria em uma empresa que eu não fale... Tem muitos que eu falo assim, vamos olhar o mercado digital? O cara fala, não tem nem Instagram. Eu falei, mas você não precisa ter Instagram. Eu não estou falando, cuidado para não achar que mercado digital é só Instagram, Facebook. Tem negócios ok para o Instagram, tem negócios que não. Só que mercado digital são as ferramentas que estão disponíveis. Lembra da empresa que eu falei de peças? Sabe qual foi a estratégia que a gente fez? Mandar um áudio por semana para todos os compradores por WhatsApp. Não custa nada,
nós estávamos pela primeira vez, os compradores falaram para a gente o seguinte: há 30 anos eu estou nessa função e nunca nenhum cliente se preocupou comigo. E a gente se preocupou sem gastar dinheiro. A gente soltava para todos eles uma pílulazinha de 3 minutos, falando, cara, para resolver essa sua dor, eu te dou essa e essa dica. Dando dicas para eles e mostrando preocupação. Então, o mercado digital, ele é muito menos só redes sociais, e são as ferramentas que estão disponíveis hoje. Coloca isso também e analisa na sua empresa. Pessoal, estou olhando aqui o cronômetro. Vocês estão nesse book, vocês vão ter os 8 pilares. Tá? Escrito esses 8 pilares, tenta escrever a identidade da empresa de vocês. 1 ou 2 frases muito simples e que possa ser mensurado. Eu quero ser reconhecida por... Lembra da identidade da Win 8? Algo que as pessoas possam entender. Algo que seja muito claro, que comunique quem você é e, o mais importante, que comunique quem você não é. Tá? E trace 3 prioridades. Existe uma regra dos 3. Tem mentorado que diz para mim o seguinte: eu tenho 20 prioridades. Eu falei, quem tem 20 prioridades não tem nenhuma. Você tem um to-do list. Na nossa cabeça, e por isso a angústia que a gente vive hoje, você tem 20, 30 prioridades, você resolve 10 no dia e chega em casa frustrado. Chega em casa deprimido porque tem 20 ainda para resolver. Esquece. O empreendedor precisa ter 3 prioridades. E eu esqueço o resto, Felipe? Não, ela fica ali. O quão mais rápido eu resolver a prioridade número 1, eu subo a número 4. E aí você começa a 70% do seu tempo ser dedicado a essas prioridades. E aí você vai ver o quanto a sua empresa vai alinhar. Porque não dá, gente. A pior coisa hoje é o excesso de informação. A pior coisa é o excesso de oportunidades. A gente olha para o lado e acha que pode vender para todo mundo. Nós somos pequenos, gente. Não dá para... Nem os gigantes conseguem vender para todo mundo, que dirá nós. Então, quando você define as suas prioridades e comunica, identidade tem que ser mostrada para todo mundo, para inimigo, amigo, concorrente, mercado, dane-se. Todo mundo tem que saber quem você é. Prioridade é interna, mostra para os seus colaboradores. Nada de errado, porque também tem gente que fala assim, eu vou esconder informação. Esquece. O cara pode saber minha prioridade que não vai saber copiar, está dentro da minha cultura e da minha estratégia. Mas você não precisa estar chateando o seu cliente mostrando suas prioridades. Mas trace 3 prioridades. E aí, pessoal, esse é o modelo que vocês vão encontrar no e-book. Essa é a parte chata, teórica, do meio da palestra. Eu tenho aqui 7 minutos, e aí eu queria dividir com vocês a parte mais importante dessa palestra. Tá? Eu falei para vocês que o pastor Josué, ele, sem saber, e eu fiquei feliz que hoje ele mudou a agenda para estar aqui, ele, sem saber... Vem aqui, pastor, eu quero falar no seu olho o que você fez comigo, cara. E você não sabe o que você fez. Essa foto é no meu escritório em Orlando, quando não sei mesmo. Quando o pastor Josué foi orar o meu escritório e abençoar meu escritório, e nós lá de joelhos choramos juntos. E, gente, cada um de nós tem seus defeitos, suas crenças limitantes. Na semana que o pastor Josué passou em Orlando, eu fui no culto de domingo, de quarta e de domingo. No primeiro domingo que eu fui, o pastor fez uma coisa comigo que mexeu muito comigo. Para quem me conhece, como a Bianca, que me conhece desde criança, não é que tudo na minha vida deu certo, é que eu tenho um grande poder de esconder o que deu errado. Eu falei aqui do meu negócio, eu tenho vários negócios que deram errado. Graças a Deus, o que deu certo deu muito mais certo do que deu errado. Mas eu não fico remoendo, até pela minha mentalidade, eu não gosto muito de voltar nas minhas derrotas, e tenho muita gente, muitos erros, muitas derrotas. Só que o pastor tocou em Orlando na pior derrota da minha vida. E não é que eu tinha apagado, eu não esqueci essa derrota. Ela estava lá no fundo do meu coração, porque foi a pior derrota da minha vida. Só que ele tocou de um jeito diferente. O que você fez, pastor, quando você, na tua igreja, contou um fato da minha vida que ocorreu? Gente, o maior sonho da minha vida era ter filho. O meu maior projeto de vida era ter filhos. As pessoas me dizem assim, o que você tem a dizer do seu sucesso? Eu falei, eu não tenho sucesso. Sucesso é você criar aquelas 3 meninas como mulheres fortes para a vida. Não sei se vocês conhecem alguém tão doido que tinha 8 afilhados antes de ter a primeira filha. Eu fiz uma festa de aniversário numa casa de festa infantil. Quando eu cheguei com o carro, a moça falou, aqui é para aniversariante. Eu falei, eu sou. Ela,
Como assim você é o aniversariante? Eu falei, essa festa é para os meus 8 afilhados. E aí, né, pastor? Minha esposa engravida. E eu estou trabalhando em São Paulo, reuniões como sempre, longe dela. O Roberto e a Marilene estavam com ela, e a minha esposa tem uma gravidez tubária, onde ela teve uma hemorragia e quase morreu. E eu estava em São Paulo, meu pai me liga, fala, filho, vai para o aeroporto, que a situação ficou muito ruim. Eu falei, como assim, pai? Eu estou te esperando no Santos Dumont. Eu falei, caramba, alguma coisa deu muito errado. Meu pai estava no Santos Dumont, eu peguei a última ponte aérea. Meu pai falou, vamos para o Barra d'Or, que a sua mulher está à beira da morte. Eu falei, cara, como assim? E o neném era muito novo ainda, não tem neném mais. Ela teve uma gravidez tubária e rompeu a trompa dela e ela tá em quadro de hemorragia. Assim, gente, é uma notícia que ninguém quer receber. E eu cheguei no Barra d'Or e ele estava lá, me esperando. Assim, meu pai já estava no carro comigo, meu pai me confortou, mas ele fez uma coisa, ele se virou para mim e falou o seguinte, Deus falou para mim que você vai ter filhos. Eu falei, gente, o médico acabou de falar que chances são que a minha mulher não engravide mais. Chances são que a gente não tenha filho e nós vamos conviver com isso. E ele afirmou. E assim, gente, talvez tem muita gente aqui que me conhece, poucos tenham escutado eu falar isso, porque não é que eu esconda, não tenho vergonha, mas isso me dói muito. E no teu culto, pastor, quando você me falou o seguinte, Felipe, o que você faz hoje, você tem que ter a certeza de falar, porque não é você que está falando, é Deus que está falando. Quando você fala com um empreendedor que ele vai conseguir, você tem que ter a certeza que eu tive quando eu falei para você que você ia ter filho. E pastor, foi por causa disso que ali tem mentalidade, que tudo que eu fiz com os meus mentorados de lá para cá mudou. A certeza com a qual eu falo com as pessoas hoje de que você vai conseguir, foi o que eu estava... Minha filha tem 15 anos, há 16 anos você me falou, e eu deixei guardado porque isso doía. Então assim, gente, glória a Deus de vocês terem um homem com esse dom. Porque assim, eu não sei se eu acreditei nele. Lembra que eu falei no início? É muito fácil, né? Você falar o que o outro quer ouvir. Agora é muito difícil você garantir. E assim, gente, se alguém ainda não viu, eu queria pedir para subir ao palco a minha esposa e as minhas 3 filhas, que o pastor Josué disse que viria. Ninguém, gente. Imagina você ter a coragem. Porque sabe o que o pastor falou na igreja? E se hoje eu não tivesse filho? Eu podia estar culpando ele. Mas assim, pastor, lembra que eu falei que aqui... Fiquei muito feliz de você ter mudado a sua agenda. De nada valeu. A teoria está lá no e-book, ó. Eles podem... Isso aqui, minhas redes sociais, vocês podem escanear aí. Quem quiser seguir lá. Daqui a pouco eu volto no e-book. Mas assim... Nada é por acaso. Você há 16 anos fala para mim que um dia eu estaria falando sobre Deus. E aí eu quero encerrar a minha apresentação dizendo o seguinte. Hoje eu olho para trás, gente. Está bem claro na minha cabeça 3 eventos em 14 anos. Que se eu tivesse entrado hoje, ou eu estaria quebrado ou eu estaria preso. E olha... Seria muito bonito eu dizer, eu percebi e saí fora. Não percebi, a caneta falhou. Vocês estão entendendo, gente? Que tudo negociado, a caneta falhou, gente. E eu teria assinado. Eu teria assinado. Lembra que eu falei dos 8 pilares e eu esquecia da base, da fundação, tão importante na engenharia? Demorou anos para eu reconhecer que foi Deus que tirou a caneta da minha mão, gente.
sem dúvida nenhuma, Deus tirou a caneta da minha mão. E aí é muito bonito eu estar hoje contando a vitória, mas ela não é minha, ela é de Deus. Pastor, cara, assim, eu falei que nunca acredite em mentores que não têm mentores. E eu estou sempre buscando mentores na minha vida. E lá se vão anos e anos e eu nunca te falei um muito obrigado por ser esse meu mentor espiritual, cara. O que você fez não tem preço. Eu apresentei essas meninas todas a Jesus. O Felipe, por ser um cara muito ativo, muito inteligente, isso criava algumas crenças que dificultavam ele perceber o quanto que era Deus que estava capacitando ele. Isso gerava conflitos entre ele e a sogra dele, como ele falou aqui. E isso reverberava também na minha relação com ele. Porque ao mesmo tempo que a gente tinha um carinho muito grande, que eu tinha uma história nele, mas eu era uma reafirmação daquilo que de alguma maneira agredia um cara que era muito determinado, muito trabalhador, que lutava e que de repente a gente fala assim, cara, sem Deus não vai não. E eu queria te falar mais. E nunca foi sem ele, pastor. Foi apenas eu não reconhecendo, né? Nunca foi. E quando eu vejo a tua família nesse altar, que claro que foi lá no Rio Mar também a apresentação, mas esse altar que representa a apresentação das tuas filhas, a consolidação daquele momento profético. Porque você virar para um cara que está destruído, chorando, a mulher do cara, Amanda, ficou branca, numa intensidade, ela sumiu o sangue nela. Lembra, Marilene? A gente pensou, na hora parecia que ia perder a Amanda. A gente se ajoelhou ali clamando a Deus. Então ver você nesse altar, eu queria te falar que é mais um momento profético. A gente rodou e parou no mesmo lugar de onde tudo começou. E Deus quer te usar não para ensinar as pessoas apenas a empreender, a ter vitória, a ter sucesso, que você tem talento e uma história para ajudar, mas Deus quer que você mostre para elas o quanto Deus cuidou de você, até quando você estava com dificuldade de perceber. Porque, Felipe, a única coisa que você vai fazer, que ninguém vai roubar, é o que você vai fazer para as pessoas se aproximarem de Deus. O que você fizer que foi eterno, ninguém vai roubar. E eu quero profetizar que um dia você vai estar nesse púlpito, não apenas testemunhando e palestrando, mas pregando a palavra de Deus. Alguém acredita? Vocês acreditam? Então vamos ficar de pé para a gente profetizar sobre essa família linda. Agora, vou te falar, né? O DNA dos dois combinou mesmo, né? Olha só. Gente, eu estou feliz que o Felipe está aqui, essa palestra, esses princípios tão importantes, mas não foi só a palestra de princípios, né? Ele veio rasgar o coração, ele veio falar algumas coisas que estavam no interior dele, e a gente está muito grato, porque o altar de Deus é um lugar santo, sagrado, é um lugar de derramar, é um lugar de quebrantamento. Então você viu aqui mais do que uma palestra com princípios que parecem tão simples, mas que são o diferencial daqueles que têm sucesso. Tem um princípio que o Felipe citou ali, que a primeira vez que eu escutei foi o Wizard falando. Eu nunca tinha escutado falar sobre a questão da escalabilidade, né? E aí depois, hoje eu vejo o quanto que no meu métier, né? Você escalou. Na igreja, quando a gente começou a escalar, né? Quantas pessoas que a gente está salvando. Por exemplo, Nova Iguaçu, 2.200 membros da igreja. Petrópolis, 850 membros.
né? Vitória, outros 700 mesmo, e assim por diante. Quando a gente começou a multiplicar, dentro do nosso foco, o foco da pregação da palavra, o outro vai escalar no seu negócio, no seu serviço. Então, esses princípios são os princípios que fizeram a diferença na vida dos bilionários do Brasil. Mas para mim o que mais valeu dessa palestra não foram os princípios. Foi um homem reconhecer, depois de uma história, que Deus o pegou pela mão e o encaminhou ao longo do processo. Eu não sei onde você vai chegar, mas deixa Deus te pegar pela mão e levar no processo. Eu passei muito perrengue como empreendedor social. Eu falava assim, poxa, o dia que eu tiver 200 membros aqui na Barra, a igreja consegue pagar as continhas e eu alugar um lugar. Vai ser tão bom. Porque eu não podia sonhar com um lugar para 4.000 lugares sentados. Eu tinha que ter um sonho grandioso, mas uma etapa de cada vez. Quando chegou nos 200, falei, rapaz, 500 vai ser bom. Quando chegou no 500, falei, nossa, rumo a 1.000 cuidando de cada um. Quando chegou a 1.000, falei, gente, 5.000 tá pouco, hein? E hoje eu perguntei para os pastores da nossa reunião semanal, falei, galera, nós estamos terminando o ano com 35 a 40 igrejas. Eu falei, e aí? Onde nós vamos chegar nos próximos 3 anos e meio, 4 anos? E aí um falou assim, 100 igrejas, outro falou assim, 200, né? E eu falei, não vou definir meta para número de igrejas não, vou deixar ser orgânico, vou definir metas para a qualidade do que a gente faz aqui dentro, vou definir metas para a multiplicação de resultados aqui dentro, para o pastoreio aqui dentro. O crescimento de igrejas nós vamos deixar no orgânico. O potencial daqui está tão grande que ele vai reverberar. Não estou com alvo, ter 100, ter 200. Mas se vamos terminar o ano com quase 40, é provável que eles tenham razão onde nós vamos chegar. Felipe, Deus vai levar vocês para algo tão lindo, mas tão tremendo, mas tão bonito. E eu quero que você fale de Jesus para todo mundo, porque a tua história é teu púlpito. A tua história é teu púlpito. Poxa, o cara pegou a empresa, levantou, vendeu, se estabilizou, foi para os Estados Unidos, mora num condomínio lindo, a esposa virou agora tenista profissional. Como é que eu faço isso? Eu falo, cara, eu não sei como é que vai fazer isso certinho não, mas uma coisa eu sei, cara, se Jesus estiver na vida, vai valer a pena o que você estiver fazendo. Amém, gente? Então estou muito feliz. Marilene, né? Que felicidade para você, para o papai, para o Felipe, para todo mundo aqui hoje, né? Que alegria vocês verem essa família tão linda aqui. Vamos estender a mão e orar por eles? Vamos lá? Senhor Deus, quantas palavras de sabedoria, de conhecimento, quantas palavras, ó Deus, norteadoras para a conquista, para o empreendedorismo, para o sucesso. E eu destaco, ó Deus, não as palavras, mas o coração que se revelou. Porque o conhecimento e as habilidades, elas foram pequenas diante do coração que se revelou para com as palavras. Eu te louvo por isso. E te peço, ó Deus, que o Senhor coloque a sua mão sobre a vida do Felipe, da Amanda, das suas 3 lindas filhas. Que o Senhor faça dessa família, Deus, uma família que viva no centro da tua vontade em tudo que vivem. Multiplica, ó Deus, os resultados, leva os teus filhos por caminho de paz, de bênção e de múltiplas oportunidades de ver o teu poder. Coloca na boca e na mão do Felipe o microfone para anunciar o nome de Jesus enquanto ensina as pessoas a vencer, mostrando a Deus o conhecimento que aprendeu, que estudou, que investiu, que assimilou, que testou e que confirmou, mas que ele possa mostrar, antes de tudo,
o quanto que Deus é bom, o quanto que Ele é uma fortaleza no dia da angústia, e o quanto que Ele conhece os que nele confiam. É essa afirmação de Naum, capítulo 1, versículo 7. Deus é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele confiam. Enche essa família de fé, enche cada família aqui de fé, que a gente possa, Deus, respirar o perfume de Jesus no nosso dia a dia, para que a gente tenha, ó Deus, intimidade com o Senhor, e aí para trabalhar, para estudar, para empreender, para cuidar da família, para resolver problema, para lidar com o dia sombrio, que sempre vem. Que a gente tenha a sabedoria que vem do alto, a unção que vem do Espírito, o amor que vem do céu, e a paz que excede todo o entendimento. Leva essa família por caminhos que eles nunca sonharam. Faz do Felipe um empreendedor, um comunicador, um empresário, mas faz dele um pregador da tua palavra. E eu peço isso para a honra e glória do teu nome. E eu peço que cada pessoa aqui se veja como um líder do reino, porque os líderes do reino têm que se levantar e declarar: conta comigo, Deus, me leva para o sucesso, porque o meu sucesso é a tua glória, não a minha glória. Me leva para a prosperidade, porque a minha prosperidade significa bondade para alguém, porque eu entendi a equação do ganhar e do contribuir. Ah, Deus, esta noite é histórica, não apenas na vida dessa família que a gente ama, é histórica para todos nós, porque o novo de Deus chegou, a mensagem do céu foi derramada, há algo do Espírito nesse lugar, há uma influência do Espírito se manifestando, e aquele que crê recebe. Eu te louvo, porque lá no hospital Barra Dó, e eu me lembro muito bem dos detalhes daquele dia, a tua boca usou a minha boca, e aqui está a prova disso. Que o tempo mostre que hoje quem pronunciou palavras proféticas sobre esse povo e sobre essa família foi o Espírito Santo de Deus. Obrigado por esse encontro, leva-nos debaixo do teu amor e da tua bondade, no nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Pastor, oi, tem... A maior ferramenta de um treinador de pessoas não é o manual de Harvard. Essa é uma Bíblia da nossa igreja, Atitude. Ela tem uma linguagem bem moderna, bem bacana, dourado, que lembra a preciosidade da tua vida, da tua família. Tem uma dedicatória minha aqui para você ler depois. Sei que você vai lembrar de muita coisa dentro da gente, e eu queria dedicar a você e a sua família essa palavra de Deus. Ai, que dia feliz, cara, que dia feliz. Eu estou feliz demais aqui.